Eles começaram a ver, minha folha começou a encher. Dos 5 que éramos, fui o único que conseguia a nota. E fui para orar. Quando cheguei para orar, a professora me deu o exercício, um só. Aquela vietnamita, nome dela, uma senhora muito barra. Ela dizia: angolano tem símbolo do pensador, mas angolano pensa pouco. Um exercício, que preenchia 2 folhas, frente e verso. Cheguei e entreguei. Ela olhou, disse: você nunca mudou? Disse: não. Disse: faz aqui, eu quero te ver. Ok. Peguei a folha, comecei primeiro passo. Quando cheguei no 3º, ela parou e disse: para. Você é muito inteligente, o que quer fazer aqui? Eu disse: para. São as lutas. Disse: vai, pode ir embora. Eu fui embora, aprovei. Viver honra, morrer honra. Parar, recuar ou avançar. A vida cristã é essa. Estamos em sintonia. A vida que levamos aqui na terra. Estamos a falar de boa nova de Jesus Cristo. Estamos na série Boa Nova, continuamos. Hoje é a série número 5, que queremos falar viver para Deus. A vida com Deus é uma vida que leva-nos a certas decisões, atitudes. Ou eu fico estagnado, ou eu recuo, ou eu avanço. Mas quem fica estagnado tem um passo para recuo. Quem resolve avançar pode acreditar que há uma certeza de alguma mudança, de alguma transformação com Deus que ele vai experimentar mais para além. Viver para Deus. Viver para Deus pode parecer como um bicho de 7 cabeças. E isso nos levar a algumas perguntas de reflexões. O que é viver para Deus? É possível viver para Deus? Será que é possível? E a terceira que podemos analisar é como é que se vive para Deus. Mas eu começo pela segunda. É possível vivermos para Deus. É possível cada um de nós vivermos para Deus. Porque isso nos leva a análise. Se eu vou ter que viver para Deus, é sinônimo de que vou ter que adiar os meus sonhos, meus planos, meus projetos, vou ter que abortar. Lógico que não. Voltamos em Gálatas 6:20. Apóstolo Paulo a escrever, ele disse: estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu. Quando põe numa versão NTV, irmãos, 6:20. Esse 6:20 depois, 6:20. Estou crucificado com Cristo. Então, como é que nós podemos viver? Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Fui crucificado. Primeira coisa para nós sabermos, aprendermos a viver para Deus, neste texto, quando olhamos, nós encontramos 3 elementos e 2 elementos são principais. Encontramos a cruz e encontramos a morte. Você não pode viver para Cristo sem a cruz e a morte. Quer dizer que eu tenho que morrer para mim. Você e eu precisamos morrer. Se você não morre, dificilmente você vive para Cristo. Então, a primeira coisa a respondermos de como viver para Cristo, o que nós precisamos é morrer para Cristo. Morrer com Cristo. Como é que eu morro com Cristo? Nós morremos com Cristo na regeneração. Pode colocar depois Romanos 6, como nós lemos a partir do versículo 1. A
salvação nos leva a morrermos com Cristo e a ressuscitarmos com Ele. Pois bem, vamos ler o texto. Pois bem, vamos até acho que 6 ou 10. Pois bem, devemos continuar pecando para que a graça de Deus mostre cada vez mais a sua, ou para que Deus mostre cada vez mais a sua graça? Versículo 2 vai responder a pergunta de modo nenhum. Claro que não. Uma vez que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ok? É importante e interessante. Quando eu já morri para o pecado, como é que vou continuar a viver? Versículo 3. Ou acaso se esqueceram-se de que quando fomos unidos a Cristo Jesus no batismo, união no batismo, nos unimos com Ele na sua morte? 4. Pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como Ele foi ressuscitado dos mortos, pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma vida nova. Aqui nós encontramos o conceito de que é o batismo: a morte e o sepultamento do velho homem. É você morrer e ressuscitar com Cristo. Então, para eu viver para Cristo, eu primeiro tenho que morrer com Ele. Ao morrer com Ele, o meu velho homem é enterrado, é sepultado, e o novo homem é ressuscitado com Cristo. Estamos em sintonia? Então eu preciso morrer para Cristo, ou morrer com Cristo. Morrer com Cristo é eu colocar fim ao funcionamento da minha velha natureza, dos meus desejos, dos meus caprichos, dos meus querer. Eu colocar fim a isto. Eu não posso viver para Deus se eu não conseguir morrer com Cristo ou morrer para Cristo. Segundo lugar, uma coisa é morrer para Cristo e a outra coisa é viver com Cristo. O texto, volta para Gálatas 6:20. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu. Tem gente que foram crucificados, mas não é Cristo que vive. Tem. Fui crucificado com Cristo, assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Quem vive em ti? A pergunta é essa: quem é que vive em ti? O primeiro passo é eu morrer, mas não é o suficiente. Se apenas eu morrer com Cristo ou para o mundo, há um vazio e pode ser muito perigoso. Isso precisa ser preenchido com Cristo. Quer dizer, Cristo passar a viver em mim. Preciso eu dar lugar a Cristo Jesus, Ele viver em mim. Pastor, como fica meus planos, meus sonhos, meus projetos, a minha vida? Calma. Quando Cristo vive em nós, Ele não anula a nossa personalidade. Ele não anula os nossos sonhos. Ele não anula os nossos planos, nossos projetos. A nossa personalidade, sonhos, planos e projetos passam a ser vividos de acordo ao seu critério, de acordo às normas, de acordo à lei de Deus, não como o padrão do mundo. O meu sonho, o meu plano, o meu projeto, o meu desejo, as minhas vontades, o meu querer já não é mais como o mundo me mostra, mas é como Cristo, porque eu morri e Cristo é quem está a viver em mim. Se Cristo é que vive em mim, você já viu um Cristo a viver em ti, você a dar banibê? Você já viu um Cristo viver em ti, você a chupar, a tomar a caipirinha do azar, que estão a chamar agora, como é que é, coquetel? Água do chefe. Você já viu Cristo a viver em ti? Cristo a puxar uns vinhos de gaivota ou uns de peste?
Já viste Cristo viver em ti e ainda és adúltero, adúltera, és o fornicador e o Cristo a viver em ti? Não. Cristo vive em mim, quer dizer que a velha natureza, a natureza pecaminosa já não tem poder, morreu. A vida cristã é uma vida de morte, é cruz e morte. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, carrega a sua cruz e siga-me. Negar-se a si é renúncia, é morte. E uma morte que você tem que executar, irmão Josimar. Você tem que se matar. A tua natureza ela não se converte. A carne é carne. Então eu tenho que crucificar. Apóstolo Paulo está a dizer: estou crucificado. Na versão Almeida Corrigida Fiel. É um processo contínuo, constante. Eu não posso viver para Deus quando eu alimento a minha carne. Eu não posso viver para Deus quando eu obedeço os prazeres da minha carne, a concupiscência da carne, a cobiça da carne. Eu não vivo para Deus, eu vivo para mim mesmo. E viver para ti mesmo é desastre. Temos que aprender a viver com Cristo. E tudo começa pela morte. A vida cristã é uma vida de morte, confronto. Que nós falamos domingo passado. O evangelho do confronto, o evangelho do conforto. O conforto, ele alimenta a tua carne, acaricia a tua carne. O evangelho do confronto não, ela crucifica, ela mata a carne. O evangelho do conforto passa a bálsamo no teu pecado. O evangelho do confronto não. Confronto me desafia a dizer: muda de vida, seja transformado, deixa o caminho, está errado. Este não é caminho de Cristo. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Quer seguir, o caminho é dele. Ele é o caminho, ele é que estabelece o caminho. E neste caminho há uma verdade. E neste caminho há uma vida. Viver para Deus. Viver para Cristo. Não viver para o mundo. Não viver para mim mesmo, porque a minha natureza quer as coisas do mundo. Essa natureza, essa carne, ela veio do mundo. Ela quer tudo que há no mundo. E a Bíblia está a deixar claro: não ameis o mundo e as coisas que nele há. A amizade do mundo te torna inimigo de Deus. Quando você está vivendo de acordo com o padrão do mundo, você está se constituindo inimigo de Deus. Você vê essa palavra é pesada: inimigo. Prefira ter inimigo assim, e Deus teu amigo, Deus vai acudir. Quando você tem Deus como inimigo, quem é que vai te acudir? Você está em apuro. Viver para Deus. Quer dizer que o segundo é deixar Cristo viver em ti. Será que Cristo vive em ti? Será que Cristo vive em nós? A pergunta é esta, olha, obrigado. Quem é que vive em ti? Nenhum campo está vazio, nenhum terreno é neutro. Se não vive Cristo e vive lá um outro proprietário, ou é Deus ou é diabo. Se Cristo não vive em mim, mano a mano, acredita, diabo é que vive em ti. Você pode dizer: diabo não vive em mim. Diabo vive. Como é que o diabo vive? É só olharmos o que produz a tua carne. Vamos encontrar as obras do diabo.
Vamos ver, você sozinho examina, vai perceber a influência do diabo agir na tua vida. Não existe terreno vazio, não existe campo neutro. Ou você é quente ou você é frio. Morno não funciona em Deus. Entenda, a igreja não está para brincadeira. A tua e a minha vida vale muito. Já não existe tempo em Deus para passarmos as coisas no rascunho, pensando que haverá tempo para colocar na folha limpa. Já não há tempo para escrever a lápis. É como na prova aquele professor que avisa: é melhor fazer a lapiseira, porque poderás não ter tempo. Fui professor, sei disso. Quantas vezes chamei a atenção alunos, no fim para entregar a prova lápis, eu pego borracha na frente dele, apago e dou nova nota. Caminhada com Deus, meus irmãos, viver para Deus, não tem tempo para fazermos rascunho. Entenda isso, meu irmão, por amor de Deus. A tua vida, não há tempo para rascunho. Que não está a fazer rascunho, depois vou colocar na folha limpa. Jesus está a voltar. Enquanto Ele não vem, a morte pode te encontrar e você morrer no pecado. E quem morre no pecado, o inferno está garantido. Eu não posso brincar com a minha vida, não como pastor, como cristão, como filho de Deus, porque eu não sei quando, de repente soa a trombeta, de repente chamam a minha senha, não tenho como discutir com a morte. A vida tem que ser colocada no papel limpo, e ser colocado no papel limpo equivale a viver a vida de Cristo, deixar Cristo viver em mim e eu estar morto com Cristo. Morrer com Cristo é morrer para as coisas do mundo. Quando eu olho para as coisas do mundo, elas já não significam nada para mim. Aquilo que era gostoso, prazeroso, me atraía, me influencia, eu babava correr atrás das jardadas. Falei termo certo, é isso, jardadas? São coisas do mundo. E isso não me atrapalha, porque a minha carne foi crucificado com Ele. O corpo do pecado foi destruído para eu não servir mais ao pecado. Olha a jardada, me vejo como um homem que não faz sentido, não significa nada. Irmão, não há tempo para jogo. Cristo não morreu em vão na cruz de Calvário. Não é por acaso Deus te trouxe na igreja para ouvir a mensagem. Não há tempo. Eu não falei isso no primeiro culto, mas o Espírito traz: não há tempo, não há tempo, não há tempo, não brinque. Não existe tempo para rascunho. Cristo viver em mim equivale a eu dar as costas ao mundo. Vou entrar agora, juntar o segundo e o terceiro ponto. O terceiro, irmão, eu vou colocar Gálatas 6,14. O mundo tem que estar morto para ti, e tu deves estar morto para o mundo. São duas coisas. Mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. É esta parte que vem agora. Pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Vai na versão NVT. Quanto a mim, eu jamais me glorie em qualquer coisa, a não ser na cruz. Estás a ver o apóstolo Paulo? A alegria dele é a cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus.
que os olhos abri e agora eu em sua. Oh, foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Foi na cruz, foi na cruz, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua cruz. É o centro. Volta que eu deixo de falar. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, que eu jamais me glorie em qualquer coisa a não ser na cruz. O apóstolo Paulo reconhece a importância da cruz. A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa desta cruz, está a entender? Por causa desta cruz, meu interesse neste mundo foi crucificado. Acabou. O apóstolo está dizendo, por causa da cruz, os meus gostos para o mundo morreram. Por causa da cruz, os meus prazeres para o mundo morreram. E o interesse do mundo em mim também morreu. Duas coisas. Uma é o interesse, o prazer do mundo morrer, e a outra coisa é em ti esses prazeres morrerem. São duas coisas. Os meus interesses, teus interesses para o mundo morreram. Outra é os interesses do mundo em ti também morreram. Duas. Eu perdi o prazer no mundo e o mundo também perdeu o prazer em mim. Quer dizer, eu e o mundo não nos gostamos. Que mundo é esse? Esse mundo que estamos a viver em física? Não. O sistema mundial, a corrupção, a manipulação, o adultério, a prostituição, o roubo, a mentira, a falsidade, a hipocrisia. Essas são as coisas do mundo. Ele diz, não amei o mundo nem as coisas que no mundo há. Porque quem ama o mundo se constituiu inimigo de Deus. Quer dizer, eu já não gosto do mundo, o mundo também nem me gosta, nós não nos gostamos. Mas tem crente, o mundo mesmo não lhe quer, ele quer as coisas do mundo. O mundo está te dizendo, já não te queremos, mas você já é diferente, vai só. Mas você corre atrás das coisas do mundo. Está procurando o quê? Foi na cruz. Você está correndo atrás disso para quê? Temos que ter consciência da obra da cruz. O sacrifício, o sangue de Jesus derramado não foi em vão, não foi por acaso a morte de Jesus. Ele não morreu para ele morreu para ti, morreu para mim. Tudo isso porque ele nos amou para nos resgatar. Acha isso é pouca coisa. Mana, valoriza a tua vida. Deus conhece a importância. Quanto Ele depositou em ti. Sacrifício de animais não era suficiente, tinha que ser do seu próprio filho, o próprio Deus encarnado. Precisamos perder interesse para as coisas ruins do mundo. O próprio mundo tem que saber que nós não estamos mais interessados nele. O mundo tem que ter consciência, e eu também ter a consciência que eu não quero mais nada com o mundo. Porque para ti, viver é Cristo, morrer é Ele também. Tudo torna-se honra, tudo torna-se lucro.
5, 24. Volta para capítulo 5, versículo 24. Olha só. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram as paixões e os desejos da sua natureza humana. Aqueles que fazem o quê? Que pertencem a Cristo. Vai para a versão ACF, Almeida Corrigida Fiel, mesmo texto. Ok. Aqui gosto muito dessa linguagem. Os que são. Você é de Cristo? Quem é de Cristo? Aquele que recebeu Jesus como Senhor e seu Salvador. Os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e que concupiscências. Pulando para 25. Se vivemos em espírito, amemos também em espírito. Quando você, volta ao texto, o anterior versículo anterior, quando você crucificou a tua carne, você já não vive pela carne, você vive, segundo o versículo 25, em espírito. Então tem que aprender a andar no espírito. Andar no espírito é andar segundo Cristo. Os que são de Cristo, os que são cristãos. Sabe por que os discípulos chamaram cristão em Antioquia pela primeira vez? Porque eles reconheceram a vida de Jesus. Quando olhavam para os discípulos, viam totalidade neles de Jesus. Dentre nós tem muita gente é cristão só na boca, é cristão no cartão. É um cristão que Cristo não é o centro da vida dele, que Cristo não está nele. De Cristo não tem nada. Não existe nenhum reflexo de Cristo. Que cristão é esse que somos? Que estamos ardendo nas concupiscências da carne, nas paixões, nos roubos, nos furtos, nas mentiras, nas hipocrisias, nas falsidades, as obras da carne, todas se manifestarem e se revelar. Que Cristo é esse que está em nós? Fui crucificado com Cristo vivo, não mais que. Se Cristo vive em mim, estas obras têm que estar totalmente apagadas, destruídas. Porque aí já não é Cristo. Estamos em sintonia. Vou terminar. Coloca 2 Coríntios 5, 15. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Jesus morreu por todos, todos. De tal maneira Deus amou o mundo, João 3,16, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele dele que não pereça, mas tenha vida eterna. Cristo morreu por todos. Com a morte dele, ele morre para nos dar vida. Com a sua morte, todos nós que estamos a viver, já não devemos viver mais para nós. Já não devemos viver mais segundo os nossos gostos, os nossos desejos. Devemos viver para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Viver segundo aquele que por nós morreu e ressuscitou. A pergunta de reflexão retórica é essa: você está a viver segundo quem? Você está a viver de acordo com quem? De acordo ao padrão do mundo? O mundo estabeleceu um padrão. Um padrão do mundo: quando você não bebe, você é fraco. O padrão do mundo: quando você não tem 2 mulheres, 3, 4 mulheres, você é fraco. Não, você, se tem, você é forte. Esse é o padrão do mundo. O homem que tem a mulher em casa, depois tem outras mangas de 10, esse é forte. O jovem que ainda não é casado, que está ali a namorar, come essa, come aquele, come aquela, essa é forte. O padrão do mundo é este, diz essa pessoa é forte.
Mas a palavra de Deus te chama de fraca. O forte que já morreu, o velho homem já morreu. O forte, aquele que vive para Cristo, é aquele que tem oportunidade para pecar. Mesmo tendo oportunidade para pecar, ele não peca, porque ele sabe que o velho homem dele já morreu. Mesmo tendo oportunidade, o pastor não vai ver, o tio não vai ver, a mãe não vai ver, vai roubar. O vizinho não vai ver, a mulher não vai ver, a noiva não vai ver, a namorada não vai ver, o chefe não vai ver. Mesmo tendo oportunidade, o forte não faz. Olha o exemplo de José. Na casa do Potifar, teve uma grande fezada. Irmão Gaspar, aquilo é fezada. O chefe já me deu tudo, já controlo tudo. A dama dele agora me quer. Vou lhe papar. O mundo vai dizer: você é pesadelo. E você vai contar: papel, minha chefe. Mas você é forte. A chefe te caiu, você é forte. José ensina, mesmo estando distante da família, mas ele estava próximo de Deus. Tinha oportunidade para pecar, mas ele disse: eu não peco, não dou espaço ao pecado. Eu já morri para essas coisas. E como ele já morreu para aquelas coisas, o morto não fala, não cheira, não vê, não ouve. Pode ficar com o casaco, que é o corpo, o símbolo do corpo morto. Mas o José que vive em Cristo não fica no quarto, tirosa. Quem foge não é boêmio, quem foge não é fraco, quem rejeita não é. É forte. O forte é aquele que sabe dizer não, mesmo quando tem oportunidade para pecar, quando tem oportunidade para roubar, quando tem oportunidade para fazer alguma coisa, mas ele sabe que morreu para todos Jesus, para que ele que está vivendo não viva mais para si, viva para aquele por ele, aquele que por ele morreu e ressuscitou. Você está vivendo para quê? Para mostrar o vizinho, para mostrar os colegas, para provar os amigos, para provar a quem? Existe um lugar que, como filho de Deus, nós não podemos mais ir. Existem lugares, como filho de Deus, nós já não podemos mais colocar lá os nossos pés. Para você que está em Cristo, existe roda dos escarnecedores que você já não pode mais sentar. Círculo que você não pode mais fazer parte. Conversas que você não deve mais participar. Porque você é um outro ser. Lugares que dão oportunidade ao pecado. Lugares que alimentam a carne. Lugares que dão espaço à natureza morta. Já não são lugares mais para eu sentar. Ainda que você vá me dizer que não vamos te pagar gasosa. Não posso. Vou fazer aqui nas barracas. Já morri para as barracas. Vou fazer aqui para as discotecas. Já morri para as discotecas. Porque eu não estou a viver para mim. Eu estou a viver para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Termino, irmão. Jesus morreu uma única vez e ele já não vai morrer mais. A obra da cruz foi uma obra completa. Para viver para Deus, nós temos que aprender a renunciar. Quem não ouvia a voz de ninguém disse assim, é dizer: não, eu não vou fazer, eu nego, porque Deus vive em mim, Cristo está em mim. Se Ele está em mim, eu tenho que refletir, é a natureza dele.
é a vida de Cristo, porque Ele me deu vida, tornando-me uma nova criatura. Estamos em sintonia. Nos tornamos novos. Quer dizer que daqui para frente a minha vida é diferente. Tem que existir diferença entre o meu antes e o depois. As pessoas têm que ver o meu antes e o meu depois. Não adianta eu fingir, não adianta eu me enganar. Estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Deixa Cristo viver em ti, meu irmão, minha irmã. Neste dia, ainda é manhã, menos 10 para as 12, deixa Cristo viver em ti. Se renda aos pés de Cristo. Dá lugar a Cristo. Morra para ti mesmo. Morra para as tuas vontades. Morra para os teus prazeres. Deixa que isso morra. E deixa Cristo viver. Viva para Cristo. Baixe tua cabeça onde está com os teus olhos fechados. Fale com Deus. Se quiser com voz audível, eu vou fazer. Se não, no teu coração, fale com Deus. Existem ajustes que você precisa fazer. Eu disse que existem ajustes. Você precisa fazer ajustes. Falo de ajustes porque o Espírito Santo falou comigo. Ajustes. Segunda coisa, o Espírito Santo está falando, coisa que você tem que matar. Ninguém vai fazer isso. Você mesmo que tem que matar. Você mesmo que tem que crucificar. Você mesmo que tem que dizer não. Já chega. Já chega. Deus está aqui. O Deus da graça. Que não está condenado. Mas Ele está dando oportunidade. Para que todos nós vivamos segundo o poder dele, para que Cristo viva em nós. Tenha o teu tempo de falar com Deus, mas te peço que seja sincero e honesto em falar com Deus. Deus nos conhece a cada um de nós, o nosso coração, as nossas intenções. Ele conhece os nossos caminhos, Ele conhece o nosso se sentar, levantar. Ele trouxe essa mensagem porque Ele vai fazer uma grande obra na tua vida. Não são mensagens atualmente pregadas na igreja, mas nesse púlpito, nessa igreja, são mensagens atualizadas e são mensagens que continuarão a ser pregadas para te apontar o caminho, para te mostrar o caminho, o verdadeiro caminho. Ele não anula a tua personalidade, mas o teu trabalho, os teus planos, os teus projetos, os teus sonhos estejam em Deus. Viva estes planos, projetos, sonhos de acordo com o querer dele.
O mundo vai te mostrar um caminho que vai dar certo. O mundo vai te mostrar um caminho que leva à morte. Mas nele há um caminho que dá a vida. A tua palavra foi entregue na medida que o Senhor Deus estabeleceu para esse seguinte hoje. No nome de Jesus. Ajuda cada um de nós que ouviu essa palavra. Abraçando um jogo de novo genuíno. A viver para si. A viver no Espírito. Oh, ajuda-nos, Deus. Ajuda o teu povo, ajuda a tua igreja. Já não há tempo para rascunho, o tempo corre. Devemos levarmos muito sério a nossa vida com Deus e a obra gratuita do Calvário. Acredito que somos todos crentes que estamos aqui, né? Ninguém aqui é novo que quer receber Jesus. Somos todos crentes. Tá bom, grupo de louvor, vamos adorar a Deus com nossas ofertas, vamos ao culto, vamos adorar para nossas finanças, vamos estar em pé, fique em pé, sentar,